Vamos lá, pessoal, encerrando a etapa de comunicação, uma etapa curtinha que finaliza também o ciclo na ponta do D. Então falamos de planejamento, falamos de organização e finalizamos hoje o aspecto de direção, para na próxima aula irmos na etapa que finaliza e retroalimenta o ciclo, que é a etapa de controle, certo? Vamos estudar os tipos de comunicação. Essas comunicações podem ser comunicação oral, o tipo de comunicação oral ou verbal, você pode colocar aqui assim do lado ou verbal, que é essa comunicação que eu estou utilizando agora com vocês, uma comunicação oral. Eu estou falando e você está me entendendo, certo? Depois ela pode ser escrita, que é no caso toda essa comunicação que está escrito aqui no nosso quadro, círculo, cadeia, roda, todos os canais, redes, tudo isso está escrito, você faz a leitura, ou corporal, ou gestual também aparece. Esses são exemplos de comunicações corporais ou gestuais. Importante, pessoal, a oral pode ser classificada como verbal e todas essas duas, escrita e corporal ou gestual, são classificadas como não verbal. Tudo que não é verbal é não verbal, obviamente, isso fica muito fácil de a gente entender nos tipos de comunicação, certo? Nas redes de comunicação formal, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para compreender, certo? Em círculo, pessoal, a comunicação em círculo é quando os indivíduos estão dentro de um círculo e comunicam-se entre si. Atente-se para o diagrama que a gente consegue ter facilidade para compreender. As pessoas estão num círculo e comunicam-se entre si. Cadeia, pessoal, é quando dentro de uma estrutura formal eu vou do estratégico, do operacional para o estratégico e do estratégico para o operacional, certo? Eu faço essa cadeia total, saio do operário, vou para o gerente, do gerente para o diretor, depois do diretor para o gerente, depois do gerente para o operário. Isso é um exemplo de uma estrutura, de uma rede de comunicação formal de cadeia. E depois eu tenho a enroda. A enroda, pessoal, pressupõe a existência de um eixo. E depois eu tenho todos os canais. As mais comuns, todos os canais, são as combinações de mais de um, tá, pessoal? Mas a principal combinação entre essas duas, roda, pessoal, você lembra sempre que roda tem um eixo. Roda tem um eixo, esse indivíduo aqui no meio. Enquanto círculo, as pessoas se comunicam entre si. Pense, pessoal, redes de comunicação formal em círculo como uma reunião. Todo mundo se comunica entre si. Pense comunicação formal por roda como a apresentação de alguém. Por exemplo, o sujeito vai apresentar uma dissertação de mestrado, o sujeito vai apresentar um TCC, ou o sujeito vai apresentar alguma proposta para a organização e depois ele sofre lá a sabatina de perguntas. Então o sujeito fica lá no meio e vai sofrendo essa sabatina de perguntas. Tanto ele fala com todos, quanto todos falam com ele. Isso pode ser uma via de mão dupla, certo, pessoal? E o que acontece muito? O conceito círculo roda e aí muita gente se atrapalha. Pessoal, é só você colocar um eixo no círculo. É só você colocar um eixo no círculo ou colocar as pessoas se comunicando entre si e se comunicando com o indivíduo do meio, certo? Você concorda comigo? Fica esse círculo em roda. Então, para você diferenciar o círculo do roda, lembre que o roda, pense numa roda. Uma roda tem um eixo, esse indivíduo que está aqui. E o círculo, as pessoas estão comunicando com todo mundo fala com todo mundo. Exemplos, pessoal, formas que aparecem no concurso com bastante intensidade são exemplos. Uma reunião é um exemplo de uma rede de comunicação em círculo, certo? Uma sabatina de perguntas é um exemplo de comunicação em roda, certo? Você provavelmente vai lembrar, tinha um programa chamado Roda Viva. Joga aí no YouTube, programa Roda Viva. Programa Roda Viva, como é que era a configuração do layout do programa Roda Viva? Era um sujeito sentado no meio, ainda existe esse programa, sujeito sentado no meio e várias pessoas perguntando e ele falando com várias pessoas, certo? Então esse é um exemplo de comunicação em
roda, certo? Comunicação em roda. A partir do momento que as várias pessoas, que os vários jornalistas entendidos do assunto começarem a discutir entre si, aí eu tenho uma configuração círculo-roda, certo? Porque eu tenho um indivíduo no meio, que estaria ele ali sendo o centro das atenções, e esses indivíduos passam a conversar entre si, certo? Bem tranquilinho essa parte final na área de comunicação. Você vai entender esses conceitos de uma maneira bem decoradinha, você tem que entender isso e é bem simples, é algo bem do nosso dia a dia. Valeu, pessoal, um grande abraço e continue firmes e fortes com a gente. Valeu, tchau, tchau.